Então, a China está numa condição hoje que aí tem que se colocar, não adianta, que somente o socialismo pôde colocá-la nessa condição. O capitalismo não entregaria para a China essa condição. Nós também, e aqui eu dou um exemplo que eu sempre dou aqui nos lugares que eu vou. Nos últimos 15 anos de trens de alta velocidade e vai chegar a 60 mil em 2030. Eu me pergunto, qual país capitalista do mundo, né? Então pouco espaço de tempo. E por que entrega isso? Evidentemente que tem razões que envolvem o poder político que não é orientado por lobbies e nem por interesses particulares imediatos, é um poder político que subordina o capital à sua estratégia nacional, né? E um poder político baseado na grande propriedade pública na produção, ou seja, e na finança. Então, a China ela criou um combo político-institucional que a torna imparável no mundo capitalista hoje e que deve ser universalizado como experiência que mostra ao mundo de que o capitalismo não é eterno, né? que existe formas históricas superiores que estão em desenvolvimento, a China é a principal delas. Tá muito bom ouvir o Elias Jabbour, né, falando sobre a China, que é o nosso horizonte, né, gente? É o nosso horizonte para quem acredita nisso aqui, ó. Para quem acredita na foice no martelo, para quem acredita no punho cerrado, na bandeira vermelha com a estrelinha no meio, a China é o horizonte, né, gente? Trouxe o Suman aqui porque eu não poderia fazer um giro de notícias sem a presença. Mas o que o Elias traz aí é muito interessante, né? Qual país capitalista que pode propiciar, que pode fazer essa transformação, pode construir essa rede de infraestrutura? Ele falou ali, né, das quilometragens de trem, mais de 40 mil quilômetros em trens de alta velocidade, né? E a perspectiva de chegar a 60 mil, levando o Estado chinês, as populações chinesas a rincões da China inalcançáveis há um tempo atrás, há 20 anos atrás, né? E aí eu quero trazer uma questão que é o seguinte, né? Duas questões eu quero trazer aqui. Primeiro, acho assim, não vou dizer ignorância, mas eu acho assim, que quem diz que a China não é socialista, gente, quem diz que a China não é socialista desconsidera três premissas centrais do modelo chinês. Centrais. Primeiro deles e o mais fundamental, não existe propriedade privada dos meios de produção na China. E quem leu a obra de Marx, quem leu os grandes escritores e teóricos marxistas, sabe que a questão da propriedade privada dos meios de produção é a questão central. É a questão central do socialismo. Acabar com a propriedade privada nos meios de produção. Aí o pessoal vai dizer, mas tem iniciativa privada na China e tem até bilionário na China, Portinho. Sim, tem, mas quem comanda o poder na China é o Partido Comunista Chinês. E o Partido Comunista Chinês é a representação da classe trabalhadora no poder. As empresas chinesas, eu sempre trago esse exemplo, sou chato, o pessoal que já me conhece mais aqui no chat, podem me chamar de chato, mas na China, todas as grandes empresas, os grandes capitalistas, entre aspas, que estão na China, esses bilionários, na empresa deles, eles têm o CEO, que é o cara deles, né, do capital privado, e ao lado do CEO tem um representante do Partido Comunista, gente, que dita os rumos daquela empresa de acordo com os planos quinquenais chineses, de acordo com a economia planificada chinesa, que é um outro elemento do socialismo, economia planificada. E tem um terceiro ponto que eu acho fundamental a gente trazer também, que é a inexistência do livre mercado na China. A China não tem livre mercado. Ontem até conversando com o Celso sobre China. A China não tem um livre mercado, aquele mercado que fica magoadinho, sabe? Aqui no Brasil, quando o Lula resolve aumentar o salário mínimo, o mercado fica magoado, sabe? Sabe o que aconteceria com esse mercado que fica magoado lá na China?
o Partido Comunista Chinês levaria ele até a porta da China e diria: a porta da casa é a porta é a serventia da casa. Tá magoadinho com a China? Vai embora. Vai embora. Porque lá na China, o mercado financeiro da China é controlado pelo Partido Comunista e por bancos e financeiras estatais. A China tem centenas de bancos similares ao BNDES, centenas de bancos de desenvolvimento. Cada região da China tem o seu BNDES próprio investindo na industrialização do país. E o mercado financeiro chinês, ele é público e estatal. Tem capital privado? Tem, mas totalmente controlado por bancos estatais, por um banco central que não é autônomo, independente, que nem o nosso aqui, que faz o que quer, é o Partido Comunista que comanda. Então, assim, dizer que a China é capitalista é ignorar todas essas questões centrais do debate, da economia política. E outra questão que eu queria trazer, para já entrar no próximo vídeo aqui que eu quero compartilhar com vocês. É muito bom o Elias trazer toda essa questão da China, porque o que está por trás, gente, dos ataques e da ofensiva do Trump aqui contra a América Latina, contra a Venezuela, contra a Colômbia, e está avançando para outros países, eu não sei se não chega aqui na nossa costa atlântica do Brasil, vamos ficar de olho bem aberto. Não tem nada a ver com narcotráfico, gente. Isso aqui já está desmascarado, eu não vou nem repetir isso aqui, que tanta gente já desmascarou, a ONU já desmascarou. A ONU disse que a Venezuela não é produtora de cocaína e outras drogas e nem exportadora, nem rota de tráfico. Não é a Venezuela. A cocaína que chega nos Estados Unidos, ela não vai pelo Mar do Caribe, ela vai pelo Oceano Pacífico. Ela sai dos portos do Equador, ela sai da Colômbia também, pelo Pacífico, gente. Então, isso aqui está completamente desmascarado. O que está acontecendo na Venezuela, na Colômbia, e pode se estender para Brasil, para Chile, para outros países? Disputa de poder. Pura disputa de poder. Os Estados Unidos estão querendo mostrar para a China, e aí eu retomo ao que o Elias trouxe ali, com o Suma, disputa de poder. A China está tomando silenciosamente a América Latina com ferrovias, com plantas industriais. A China tem investimentos pesadíssimos na Venezuela, na Bolívia tem planta de lítio. Os russos extraem lítio na Bolívia e a China tem planta de fabricação de baterias de lítio para carros elétricos. Aqui no Brasil, acabou de instalar a BYD lá na Bahia agora, gente, no lugar da Ford. Então, a China silenciosamente está entrando, já tomou a América Latina. Porto de Xangai, ferrovia bioceânica do Brasil para ligar o Atlântico ao Porto de Xangai. Então, essa demonstração de força do Trump, do seu ministro da guerra, dos neocons estadunidenses, é disputa de poder com a China. É disso que nós estamos tratando aqui. E aí eu quero entrar nesse tema da ofensiva contra a América Latina.